Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje temos um tema bem interessante que a gente trouxe para vocês. Vamos falar de paradigmas, paradigma aí, funcional versus o paradigma de orientação a objetos. Um tema em que a gente tem a oportunidade de aprender bastante, porque a gente está com a bancada cheia hoje. Estamos, como sempre, aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Chapai? Vamos falar sobre mais um tema cuja resposta será depende, não é mesmo? Depende, como sempre. Como sempre. Bora lá. Estamos também aqui com um cara muito bom, o Zica. Fala aí, pessoal. Meu nome é João Pedro, mas todo mundo me chama de Zica. Eu sou aqui arquiteto de front da Triforce. Estamos aí para falar um pouquinho de funcional, que eu gosto demais de funcional. Também com o Luiz, meu colega de graduação. Prazer, sou o Luiz. Eu sou aqui o DL na Tribo Aquários. E por fim, mas não menos importante, também com a Lorena. E a Lorena já participou aí com a gente, está aí de novo. Fala, galera. Tudo que a gente gosta, a gente quer repetir, né? Não? Estamos aqui de novo. Desenvolvedora. Ai, sim, hein? E assim como nosso colega Zica curte bastante um funcional, eu diria que eu sou a pessoa orientada a objetos. Então, vamos lá, vamos conversar. É isso aí. Então, sem delongar muito, acho que a gente sempre começa pelas definições, né? Eu acho que um passo inicial bacana para a gente começar é falar o que é o paradigma funcional aí, né, na programação. Acho que a gente está muito acostumado com orientação a objetos, talvez a gente não precisa ficar repetindo, né, sobre esses conceitos, mas o conceito de paradigma funcional é que, até em particular para mim, ele ainda é um pouco nebuloso, para mim que não tenho muita experiência no assunto. Alguém quer definir para a gente o que é um paradigma funcional? O paradigma funcional, ele basicamente é orientado, né, como o nome diz, a funções e tenta trazer o mínimo de efeitos colaterais, né, o mínimo de mutabilidade para o seu estado do seu programa. Então, assim, diferentemente da orientação a objeto, a gente tenta criar um programa o máximo puro possível, então ele só recebe um input e cospe um output, e a gente canaliza, né, toda essa composição de funcionalidade para um centro que vai fazer, né, o que o programa tem que fazer. Então, a gente foca em quebrar o programa em pedacinhos, funções pequenas, e o principal é a composição, é montar o leguinho dessas funções. Então, o paradigma funcional ele gira em torno disso. E por isso que ele é tão poderoso, na minha opinião. É um modelo muito matemático, né? Entrada e saída, funções. Sim. Ele tem umas abstrações bem magia negra, cara. Mas assim, ele parece muito, né, agressivo, muito amedrontador no início, mas quando você fica amigo dele, ele deixa de ser esse matemático, né, essas coisas assim, e a gente consegue fazer muita coisa legal. Parece que assim, né, até por ele ser aproximado aí, né, como vocês falaram das funções matemáticas, parece que só isso já amedronta, né, algumas pessoas, assim, que já ficam assim, é muito acadêmico, né? Ou então por isso, né, por ter aplicações bem acadêmicas, né, já amedronta algumas pessoas, mas, enfim, né, atualmente a gente pode, inclusive, ter linguagens das que a gente usa no dia a dia, mas utilizar dentro dessas linguagens o próprio paradigma funcional, né? Total. O JavaScript é o mais fácil, né, de usar. Tem tudo dentro dele. Esse modelo funcional surgiu bastante, né, da parte teórica, acadêmica, mas é bacana, né? Eu acho que deve ter uns anos aí, surgiu até a notícia da Nubank, que praticamente comprou o time de desenvolvimento da linguagem Clojure, e pelo que eu fui vendo, eles têm usado bastante nessa questão de negócio, para lidar com rede, lidar com concorrência, e parece que toda essa questão de imutabilidade aí traz esses benefícios, né, essas facilidades. Quando é para lidar com muitos usuários, muitas requisições, tem que processar paralelamente muitos dados. Uhum. Boa. Você puxou um assunto bem legal, Luiz, sobre, né, as utilizações da linguagem funcional, mas eu acho que antes, né, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, vamos só fazer uma introdução, né, apesar de que o Lucas falou que linguagem orientada a objeto é o que todo mundo usa, né, mas vamos fazer uma pequena introdução aí do que é a linguagem orientada a objetos também.
Ou a linguagem não, né? O paradigma, né? Orientado a Boa. objetos. E aí a gente podia falar assim, né, que é um paradigma onde busca representar a realidade no código, né? Então eu entendo o universo, consigo identificar suas características, seu comportamento. E quando eu falo de aplicações de software, estou falando de domínios, de conceitos ali. E aí eu tento trazer isso de uma forma representativa e vamos dizer, humanizando aí essas representações dentro de um código, né? Então, quando eu falo de orientação a objetos, eu estou me orientando, então, a entidades, a pessoas, a coisas que existem, que têm comportamento, têm valores, podem mudar com o tempo, né? Podem variar de acordo com alguma característica ou especificidade, vamos dizer assim, para gastar um pouquinho aí do português. Eu acho legal que as duas abordagens, digamos assim, são formas de conjuntos de abstrações que a gente tem para tentar tornar o código mais legível, mais fácil de entender também, né? Então, assim, até pelo que eu vinha pesquisando sobre esse assunto, eu vi que muito da linguagem, dos paradigmas funcionais tem sido utilizados porque, às vezes, a orientação a objetos, quando você começa a crescer um sistema e ter muitos componentes, começa a ter possíveis dependências ali, circulares, que não eram planejadas antes, começa a ficar um pouco bagunçado e talvez com a utilização do paradigma funcional, isso pode se tornar mais simples em alguns processos, né? Ou seja, né, uma das vantagens aí da linguagem funcional seria produzir esses códigos mais simples, mais enxutos, uma manutenção mais fácil. Isso é verdade? Eu vejo, Fernandinha, que a gente pode aceitar, né, como uma proposição verdadeira até certo ponto, né? Eu estava fazendo uma reflexão aqui, eu aceito depois aí nossos colegas, né, contraporem a ideia, mas eu vejo que ela simplifica desde quando você talvez tenha uma cadeia com um nível de complexidade que exige essa simplicidade. Onde eu quero chegar? Quando eu tenho aí, por exemplo, estava pensando nisso, né? Quando a gente tem igual aqui no Brasil, o sistema de cálculo de ICMS, que varia de acordo com o estado, o que é melhor? Eu ter duas funções que calculam que tem o mesmo output, ou eu ter aí dois objetos, né? Um seria ali produto estado A, produto estado B, que tem seu próprio cálculo de ICMS. Então, é lançado um desafio, até que ponto o paradigma funcional ele me atende aí para o mesmo output, mas ele tem ali um core diferente, né, de acordo com uma característica muito específica, que nesse caso aqui é a localidade, e quando que, por exemplo, mas fazer determinados processamentos não precisaria de ter isso abstraído por entidade, né? Aí que eu vejo que a gente começa a esbarrar nas fronteiras da vantagem e da desvantagem. Mas deixa eu ver o que o Zica acha sobre essa pergunta. Não, então, a base do paradigma funcional é a separação de responsabilidades. Então, assim, quando você cria um módulo, né, dentro de uma linguagem funcional, assim, pensando nas linguagens mais puras, um Haskell, um PureScript, um módulo ele tem uma funcionalidade muito bem definida, sabe? E você falou de domínios diferentes ou até especificidades diferentes entre, né, alguma regra de negócio. Tanto a orientação a objeto quanto a programação funcional, o paradigma funcional, eles conseguem atender isso porque eles compõem funcionalidade com estratégias diferentes, né? Assim, não sei se esse exemplo depende do quão específico é essa função de cálculo que você falou. Porque se fosse no paradigma funcional, o que a gente faria? A gente faz o que é em comum entre os dois e só gera uma função específica no final da composição com a especificidade que a gente quer. Então, normalmente tem módulos, né, que no paradigma funcional as coisas são é muito fácil de você compor funcionalidade. O que eu vejo que no orientação objeto, não que isso seja uma desvantagem, mas é um pouquinho mais difícil de você, né, criar um pipeline de processamento entre suas funções ali dentro. Mas, igual vocês estavam comentando aí que
a programação funcional pode ser, né, mais organizada, a manutenção do que a orientação a objeto, eu acho que dá para fazer assim, dá para fazer bagunça dos dois lados, sabe? Merda dá para fazer sempre, né? Nossa, se você quiser, você faz tudo. Mas assim, ao meu ver, é um pouco mais difícil, quando você entende paradigma funcional, um pouco mais difícil você fazer coisa errada, sabe? Porque a orientação a objeto é muito legal, que você é muito flexível, né? Assim, você mapeia do jeito que você quer, você modela do jeito que você quiser e muda o seu estado do jeito que você quiser. Isso é legal, mas isso pode te dar um poder muito grande se você tiver organização. Você pode se perder. Muitos poderes, muitas responsabilidades. Exatamente. Né? A programação funcional é muito flexível, mas ela te dá um caminho, assim, sabe? Você bate no muro quando você quer fazer certas coisas. Então, às vezes, é por isso que você consegue ter uma qualidade ou uma mutabilidade um pouco maior. Sabe? Por exemplo, a imutabilidade aí das variáveis, né? Por exemplo, é uma característica que a gente tem a diferença das duas, né? Talvez te limita aí mais nesse ponto. Porque você pensa mais em transformar o estado ao invés de mudar o estado, sabe? Uhum. E aí, ao transformar uma coisa, você evita que tenha aqueles estados intermediários ou um estado podre, né? Que aí gera bug. Então, é mais fácil de você rastrear até o que está dando de errado. Te garante, né, que, por exemplo, um dado que você está mexendo, aquela função não vai estar alterando de jeito nenhum, né? Se, por exemplo, às vezes você lida com orientação a objetos, se você passa um objeto para duas funções, dependendo de quem implementa essas duas funções, ele pode estar alterando esse objeto lá dentro. Se o negócio estiver paralelo ainda, complica, mas a gente não sabe, do nada essa variável aqui que era true está falsa. Mas por quê? Eu não estou fazendo mudança nenhuma aqui. E quebra as duas, né? Isso que você falou é muito louco mesmo. A gente tem, né, assim, já vi vários exemplos, né, de códigos em orientados a objeto, né, de orientação a objeto, que ou a função chama altera e busca, tipo assim, busca e altera não sei o quê, aí tá lá alterando, ou chama só busca não sei o quê, mas está alterando o objeto também, né, pelos objetos, por exemplo, no C# serem passados por referência, né, assim, como de forma padrão. Isso acontece pra caramba, né? Você tá ali passando um objeto, esse objeto é alterado, você não espera que isso aconteça, né? E no final das contas, poxa, essa função aqui tá alterando meu objeto, coisa que não aconteceria no funcional, né? Eu tive a experiência real de lidar com esse problema aí, na orientação a objetos, de ver um método lá booleano, né? De verifica se alguma coisa. Sempre rola. E lá dentro tinham 500 linhas. Né? Mas aí também vem muito do critério que o nosso amigo Elisica falou, né? Bagunça a gente consegue trazer para qualquer uma das abordagens, vai muito da pecinha atrás do teclado e da pecinha que está provando por request também. Eu acredito que, independente dessa paradigma, a gente precisa respeitar alguns contratos, vamos dizer assim, alguns combinados, né? Um deles eu tenho um método que faz uma ação. Se eu estou trazendo mais de uma responsabilidade para aquele método, eu estou desvirtuando um conceito, né? Eu estou saindo daquele conceito. Mas eu entendo muito isso porque é uma tendência nossa falar, mas é só uma variávelzinha aqui que eu estou querendo, né? E aí eu concordo que nesse aspecto, né, a construção orientada a objetos, ela está mais aberta, de fato, a você ter estados intermediários que de fato podem gerar alguma falha ou algum bug, quando não observados os combinadinhos aí antes de qualquer coisa. Boa. Deixa só para não perder a oportunidade do jabá do dia aqui, quero falar sobre 2 episódios que a gente tem no Entre Chaves falando sobre isso que você acabou de falar, né, Lorena? Sobre revisão de código, que inclusive você também participa, né? É um episódio sobre revisão de código e também sobre código limpo, né, sobre clean code, que são 2 coisas que você falou aí, que eu acho que são bem importantes mesmo, para a gente garantir a qualidade dos nossos códigos, né? É o Solid, né, gente? Exatamente. Solid. Isso, o episódio é do Solid, né? O clean code estou falando aqui, mas é sobre Solid.
Eu tenho um exemplo dessa coisa aí, desse só fazer uma coisa, né? Um cara no cliente aqui, ele fala para o cliente, né, o desenvolvedor terceiro, ele fala para o cliente, é 10 minutos para fazer isso aí. Aí ele manda esse tanto de alteração dentro da função, resolve o problema, mas a longo prazo destrói, né? o Exatamente. projeto. E agora a gente está num loop infinito de consertar bug, esse tipo de coisa, e o código está função de 1000 linhas, 500 linhas, essas coisas, só dos ajustes de 10 minutos. Boa. Já vi isso demais também. Mas uma outra coisa também que o Luiz falou sobre, né, sobre paralelismo, concorrência, tem um caso sobre isso também, até de um sistema legado que a gente estava fazendo testes em algum momento, e era um sistema totalmente, né, a gente estava fazendo em C# e, enfim, o paradigma mais utilizado era o da orientação a objeto. E aí a gente começou a fazer testes integrados nesse sistema, e por motivos, né, de que estava bastante lento realizar esses testes, a gente começou a fazer testes de forma paralela, né, utilizando concorrentes e tudo mais, cartando mais de uma thread e tudo mais. E aí tudo quebrou, porque os métodos não estavam preparados para a concorrência, exatamente porque utilizavam, né, alterações de estado de objetos. Era uma loucura, gente, vocês estão entendendo o negócio, era uma loucura. Então, nada funcionou porque tudo estava baseado nessa história de alterar o estado dos objetos, né, e enfim. E aí o paralelismo não funcionou. Então, esse, pelo que eu entendi, né, é uma das grandes vantagens, né, um dos grandes, na verdade, casos de utilização do paradigma funcional, correto? Sim, até comentando esse caso aí de teste, eu também passei um pouco por isso, né? No caso, a gente já roda em paralelo, só que a gente tem uns casos de teste, né, que a gente moca um retorno aí de uma função, de um objeto, e geralmente esse objeto é bem grande, é enorme. Então, uso o mesmo objeto lá, monto com as opções padrões lá, no teste mesmo eu altero o objeto com que eu preciso para o teste e uso. Nossa, quando eu fui ver, que eu parei para pensar que no caso não paralelos, eu pensei que era sequencial, né? Quando eu fui fazer. Eu estou pegando um objeto que eu criei lá, um código, estou importando ele usando, e aí eu altero o código lá para servir para o caso de teste, né? Vamos supor, estou testando uma parte de erro e o objeto tem que ter tais informações. Eu altero um pouco esse objeto para ter o retorno que eu espero, beleza. Um outro teste, um teste de sucesso, não tem nada disso, é um objeto um tiquinho diferente, beleza. Eu estou rodando lá, deu erro, fui inspecionar o objeto, está com informação que não mexe lá. E aí depois que eu parei para pensar, nossa, mas aqui é uma referência, eu estou alterando para todo mundo, não dá. Você passa ele por referência, aí começa a alterar num lugar que volta Aí para o outro virou uma loucura. alterado e já perdeu tudo. Mas, assim, a gente está definindo bastante aí cada uma, mas eu ainda tenho duas dúvidas, assim, cruciais, assim, para entender. Primeiro, são opostos mesmo? A gente está colocando um contra o outro, mas, tipo assim, são opostos, não dá para coexistir, ou você faz funcional, ou você faz orientação a objetos, é isso mesmo? Primeira coisa que eu queria entender, porque, assim, não sei se é bem assim, né? A gente coloca esse versus para dar uma polemizada, mas é assim que funciona? Cara, eu acho que não, assim. Eu acho que você tem que saber usar os benefícios, sabe? Então, por exemplo, a programação funcional traz muito essa coisa de quebrar o seu processamento em funções pequenas e responsabilidades únicas. E aí, se você junta isso com o mapeamento da orientação a objetos das entidades, aí é superpoder, sabe? Por mais que a gente tenha que estar com o pé no chão, né, gente? O pessoal tem medo de paradigma funcional, né? Então, se você for para o mercado, todo mundo vai saber a orientação a objeto. O pessoal está na orientação a objeto. Então, a gente tem que conseguir puxar os detalhes da programação funcional. Por isso que eu gosto muito de pegar, pelo menos o básico, né, que o pessoal dos squads aqui, eu gosto muito de programação funcional, eu fico tacando livro de JavaScript funcional para eles, né? Fala, lê aí que você vai gostar. Aí a gente não usa aquelas abstrações, né, monads, as coisas que é muito difícil de entender do paradigma funcional. Não.
A gente usa, composição de funções, quebrar mais, para você deixar a programação mais declarativa, para você ler o código como se fosse em inglês, em vez de você ler o que o computador tem que fazer, puxando as qualidades que dá para o pessoal engolir, sabe? Isso dentro de um sistema todo orientado a objeto. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso e também não ter medo do paradigma funcional ao ponto de você falar, vou usar funcional aqui, e o povo já fica, né, de unhas e dentes, fala, nossa, não sei nada. Mas, assim, é simples. Tem que ir com calma, eu acho que tem que ter um pouquinho de coração aberto para pegar um pouco dos dois e ter bom senso. Estou com o Zica. Eu vejo que a tendência hoje, né, é a gente ter talvez um pouquinho de cada, visando o melhor dos dois. Então, assim, eu não consigo hoje, por exemplo, se eu estou tratando lá uma exibição de um cadastro de produtos dentro de um sistema e-commerce, por exemplo. Se eu quero fazer uma ordenação dessa lista pelo nome lá, pela descrição do produto, não faz sentido eu reimplementar um método de ordenação se isso é algo puramente funcional, né? Algo que, independente de qualquer coisa, eu consiga estabelecer essa ordem com uma função bem pura, bem simples. Ao mesmo tempo, se eu preciso representar esses produtos, se eles precisam ter ali comportamentos específicos de acordo com o que vai acontecendo ao longo da utilização no sistema, aí não entendo que eu consigo, às vezes, abstrair para uma função tão pura assim, mas talvez uma função que herdou de uma classe específica, né, uma classe mais genérica, mas, enfim, reescreveu e estabeleceu o seu comportamento específico. Então, eu não consigo mais nem ver mesmo hoje que a gente tenha sistemas puramente funcionais orientados a objetos, pelo menos meus casos de uso aqui, não tem um caso que eu consiga falar, foi só puramente um ou puramente outro. Eu acredito que a gente tem, a tendência nossa é ir para essa mistura para trazer o melhor dos dois, sabe? E até vejo que, assim, em alguns momentos, de fato, a utilização da linguagem de uma forma mais declarativa torna mais simples a leitura do código. Em contrapartida, há momentos que você precisa entender o que está acontecendo, a linha de execução ali, para, de repente, você atuar em cima de alguma correção, aí falando mais em regra de negócio, né? Então, por exemplo, eu tenho uma regra muito complexa, um cálculo extremamente complexo, que eu não posso simplesmente me preocupar com a entrada e a saída, mas com a transformação de fato para trazer uma saída. Então, enfim, eu consigo ver que os dois não são opostos, em alguns momentos se complementam, mas poderiam também caminhar sozinhos. Eu acredito que é uma amizade que pode durar por uma longa vida, se a gente respeitar seus limites aí, seus espaços. Assim, deixando bem claro, tá, gente, que dá para mapear o que você quiser com o paradigma funcional. Não quer dizer que tudo dentro dele é função pura, não, porque senão um programa sem efeitos colaterais ele não faz nada, né? Então, por exemplo, dentro das linguagens mais funcionais, mais pesadas, assim, vamos dizer o Haskell, por exemplo, tem o conceito de type classes, que é como se fosse uma classe, só que ela descreve um comportamento. É uma classe misturada com interface. Não faz muito sentido a gente entrar no conceito aqui, não, mas dá para você mapear o que você quiser. Então, você tem os seus tipos. Normalmente, uma linguagem puramente funcional ela tem os tipos muito fortes. Então, você mapeia. Você tem os seus tipos e consegue ir mudando entre eles. O diferencial é essa transformação que você faz, ela é reduzida onde você consegue mudar o estado global da sua aplicação. Então, assim, a gente tenta ao máximo não modificar as coisas enquanto a gente está processando essas coisas. Então, a gente consegue fazer um processamento, uma transformação e um cálculo extremamente complexo sem mudar nada na aplicação e só no final mudar. Que aí a gente consegue controlar os pontos críticos. Então, por exemplo, se tem um bug, eu tenho um cálculo muito, muito complexo e deu um bug. O bug é nessa etapa aqui. Provavelmente, na programação funcional, vai ter uma funçãozinha que é a etapa. Você acha rapidinho.
Se for orientação a objeto, dependendo do jeito que você fez, é uma função de 500 linhas. Aí você fala, e agora? Tá lá em cima, tá lá embaixo, tá no meio, e se tiver uns for com return ainda, você fica maluco. Então, só deixando bem claro assim, que dá para você mapear a entidade, dá para você transformar, dá para fazer coisas extremamente complexas da mesma forma. Isso que você falou, Zé, que é bem legal mesmo, né? Porque realmente, assim, se a gente for pensar no determinismo do negócio, né? Por exemplo, um acesso a um banco de dados, um acesso a uma aplicação externa, um acesso a uma API, sei lá, é um momento crítico do código, né? Que pode não necessariamente retornar o que a gente está esperando, exatamente, seja por um timeout, seja, sei lá, por um erro não esperado, enfim, por qualquer coisa que pode não retornar o que a gente está esperando, né? Então, se a gente fosse seguir estritamente, né, as funções puras, talvez isso aí não seria possível nas linguagens funcionais, só que isso não faz o menor sentido, né? Então... Tanto que nas linguagens funcionais, normalmente a sua aplicação ela é separada, né? Porque tem um conceito de empacotamento dentro das linguagens funcionais. Tem o código que é puro e tem o código que é puro empacotado com efeito colateral. Então, assim, quando é empacotado com efeito colateral, significa o quê? Aqui tem alguma coisa que mexe com I/O, mexe com API, banco, essas coisas, sabe? É bem assim. Talvez nem seja o ideal, né? Assim, a gente estava falando aí de sistemas multiparadigma aí, né? Acho que um grande ganho aí pode ser talvez a gente separar essas responsabilidades que a gente estava comentando e permitir que a gente tenha os dois trabalhando juntos e os efeitos colaterais, né? E aí a gente fala de refletir alterações em base de dados, fazer chamadas APIs, gerar eventos, etc. A gente faz isso talvez na parte de orientação a objetos. De forma controlada, né? Desde que seja controlado e com as responsabilidades bem definidas, cara, a gente não tem problema, sabe? O que é o que a Lorena falou, né? Que você tem que seguir os contratos, esse tipo de coisa, dentro da orientação a objeto, é isso. Se você deslizar um pouquinho, começa a mudar tudo. Aí chama a função, muda ali, e ao mesmo tempo que vai, e aí você perde o controle e vira aquele espaguetão. Assim, pelo que vocês falaram, assim, né, faz muito sentido para mim, então, a gente usar essas linguagens realmente que suportam mais de um paradigma, né, porque aí você usa o orientado a objeto em algum momento, né, usa a funcional de outra forma e tudo mais, mas qual o caso de uso que a gente deveria escolher uma linguagem cujo paradigma, sei lá, principal seja o funcional, né? Existe algum caso de uso que você fala assim, não, igual o Nubank, por exemplo, escolheu, como o Luiz falou no início, né? Escolheu o Clojure aí como a linguagem principal deles. Por que que eles escolheram essa, por exemplo, e não, sei lá, um C#, um Java? Porque usar uma em detrimento da outra, né? E assim, quais No caso do aplicações de Nubank, mercado pelo a que eu gente tinha tem lido, eles para utilizam cada mais uma para delas, essa até questão de colocando computação experiências paralela pessoais, serão mesmo. bem-vindas. Eu não sei quanto o caso de outros serviços assim, de chat mesmo, mas a maioria dos casos é para lidar com computação paralela, porque como você utiliza funções, né, puras e geralmente sem efeitos colaterais assim, mais ou menos, você consegue ter a garantia que rodando num processador vai ser igual rodar em outro processador. E você consegue fazer esse paralelismo muito mais fácil, né? Se você pega, como se fosse fazer paralelismo, por exemplo, pegar C++, né? Tem todo o negócio que você utiliza em NVIDIA também, você tem que usar toda uma sintaxe nova, uma forma completamente diferente. Com o funcional, você utiliza o que você já conhece, você não muda a linguagem e ela consegue escalar, né? A questão do funcional, ela consegue escalar bem essa questão do paralelo. Existem outras linguagens multiparadigma, como o Rush, também tenta trazer essa questão da imutabilidade justamente para essa questão do paralelismo, né? Que aí você consegue garantir que um
não vai ter concorrência, né? Não vai ter duas funções fazendo alteração no mesmo cara. Você consegue impedir isso até mesmo em tempo de compilação. Mas existem outras empresas aí, pelo que eu sei, a maioria é para lidar com paralelismo, também lida com requisições web, o Elixir, se não me engano, é o que mais destacou nessa parte de lidar com requisições. Eles fazem servidor web igual a gente faz com C Sharp, Java, mas eu não sei se o Zika consegue dar uma ideia melhor nisso daí. Então, o Elixir, ele é muito interessante porque ele tem uma arquitetura que você consegue, por exemplo, vamos supor, na programação funcional, você consegue retroceder a um estado da aplicação que estava funcionando. Então, deu um pau, você consegue voltar 2 passinhos e voltar a funcionar. Então, o Elixir, ele tem um gerenciamento de processos que ele consegue meio que voltar no tempo, se deu um erro, e ressuscitar o processo, sabe? Isso é na base do Erlang lá, eles usaram a arquitetura lá, é bem interessante. E essa característica funcional facilita muito você retroceder no estado da aplicação e voltar, sabe? Porque são poucos lugares que você tem que se preocupar com esses estados intermediários, esse tipo de coisa. Uma outra aplicação muito, né, interessante para a linguagem funcional é quando você quer ter uma comprovação que o seu código ele funciona. Porque com as linguagens funcionais, normalmente elas têm o compilador, ele é muito poderoso, alinhado à linguagem funcional. Então, normalmente, se o seu código compila, ele funciona. Não é igual um C++, mas se compilou, tem chance de sua máquina explodir, sabe? E o compilador, normalmente, ele dá umas mensagens que você fala, cara, esse cara está lendo a minha mente. Então, tem, por exemplo, tem uma linguagem funcional que chama Elm, que ela é dedicada para criação de páginas web, sabe? E o compilador, ele vai te xingando, você vai fazendo, dá para você refatorar, cara, dá para você explodir um módulo, ele vai te xingar, e se você resolver os problemas, o código está funcionando. É garantido. Por que é garantido? Porque você consegue assumir muitas coisas quando o seu código é mais puro. Então, assim, o compilador ele consegue induzir muito mais coisas sobre o seu código do que seria num código orientado a objeto. Então, quando a empresa, por exemplo, tem uma blockchain, né, inteira que é baseada na linguagem funcional, que é a Cardano, né? A linguagem deles de construção de contratos inteligentes é baseada no Haskell. Então, eles têm uma prova formal que o código ali que está mexendo com o seu dinheiro, ele funciona. Então, é uma segurança a mais para, pô, eu estou mexendo aqui, meu dinheiro, vou transferir tantos, que é uma transferência que não dá para voltar, né? Eu transfiro tanto de dinheiro, está garantido que esse código ali está um mínimo que não tem né, bug. Então, tem até um caso disso, de uma linguagem funcional, que eu vi um vídeo, né? Isso aí depois eu acho que a gente pode deixar o link, que o cara ele fez um projeto, era escopo fechado, para uma empresa grande, usando esse Elm. Aí fez o projeto, estava indo tudo bem, pá, do nada eles demitiram o cara e falou, nossa, o projeto está tão ruim assim, o que aconteceu? Aí a empresa chegou para ele e falou, não, porque seu projeto não dá bug, nós não precisamos mais de você, então nós estamos te demitindo. Não é possível. Doideira um negócio desse, mas por quê? Porque ele conseguiu, seguindo, né, o compilador, conseguiu ter uma prova de que o código dele funciona de uma forma tão fluida que fechou o escopo, a empresa mandou ele embora e acabou. Né? Isso até é uma coisa ruim, né? Porque a gente vive baseado nos bugs que a gente mesmo cria. Né? Então, mas não necessariamente todo programa funcional vai ser perfeito assim, mas foi interessante esse caso, é engraçado. Fazendo aí um link, né, e trazendo um pouco também de contexto e até de coisas não tão novas assim, eu lidei uma vez com sistemas aí de financeiros, né, não eram funcionais, eram procedurais, mas eu vejo também que a linguagem procedural e os programas procedurais, eles parecem
é um primo do funcional, né? Em função dessa similaridade sobre funções puras, de executarem processos bem únicos, assim. E eu lidava com programadores de mainframe, linguagens aí da alta plataforma, programas 30 anos rodando, sem um bug, sem nenhum problema. E é muito isso que vocês estão comentando, né? O fato da função ser pura, você só tem uma possibilidade de saída com aquela possibilidade de entrada. Isso é bacana mesmo, mas assim, eu ainda entendo que em alguns contextos a gente não consegue chegar nesse nível de abstração tão puro. Eu vejo que, na realidade, nós estamos falando de um paradigma funcional, algo que talvez para muitos seja novo, mas que, na verdade, é uma evolução do que começou antes da própria orientação a objetos, né? Então, antes nós tínhamos um único programa, uma única linha de execução, que tinha vários processos ali, iam sendo executados ali num modelo de cascata de execução, né? Eu espero que ninguém tenha problema com esse termo, cascata, isso aqui para a gente só reflete mesmo uma saída, dependendo de uma outra entrada, etc. e tal. Mas eu vejo hoje como funcional sendo, às vezes, essa evolução. Passamos de um procedural, entramos num paradigma de orientação a objetos, que trouxe para a gente aí algumas vantagens. Ao meu ver, ainda tem muitas vantagens, sobretudo na parte da representação mesmo, na parte de classificar melhor os domínios, as entidades. E aí, quando vem a funcional, ela fala assim, olha, isso é legal, mas tem algum momento que você precisa não só separar por conceito, mas sim pelo que se faz, né, que seriam as funções. E aí queria fazer essa memória, então, aí, ao anterior a tudo isso, ao meu ver, ao começo de tudo, né, e eu acredito que é por isso que a gente sempre fala depende, a gente nunca fala existe uma bala de prata, né, nunca existe um único bom super-herói, mas existe aquele que se aplica melhor de acordo com a sua necessidade. O famoso depende, não tem como fugir dele. Então, eu vejo que a gente tende, sim, a trazer nos frameworks de orientação a objetos, nas fortemente tipadas, muito do funcional, por exemplo, como eu citei, né, uma ordenação, um tipo de cálculo que não faz sentido eu ter ali, mais do que simplesmente aquilo ali, é funcional, né? E isso pode estar dentro de um framework de orientação a objetos, então, assim, de uma linguagem desenvolvida para orientação a objetos. Então, para mim, não tem como fugir disso. E aí eu entendo que, em termos de aplicação de mercado, há momentos em que a gente precisa, ainda assim, escolher modelar de acordo com o domínio, ainda assim a gente precisa tratar com abordagens, porque essas problematizações, muitas delas, olhando um pouco mais no nível de arquitetura, a gente resolve com a abordagem arquitetural, né? Então, estados transacionais, quando a gente começa a falar aí sobre princípios sólidos, como a gente já contou aqui, né, Fê? A gente tem os jabazinhos da Fê de hoje. Então, a gente consegue passar por várias problemáticas que a orientação do objeto abre, se a gente trouxer junto com ele boas implementações. Legal, Lorena, isso que você falou, porque, assim, se eu tivesse ouvindo esse episódio até agora, eu estaria, né, como ouvinte, estaria tendendo a parar esse episódio agora e ir lá estudar funcional, tipo assim, né? Porque me pareceu muito que funcional, como vocês escreveram, é quase que resolve todos os problemas da nossa, né? Tipo assim, de códigos mal escritos e, enfim, de paralelismo, de concorrência e tudo mais, e de coisas que a gente deveria se preocupar em códigos limpos, né? Em funções puras. Então, assim, se eu estivesse ouvindo aqui até agora, me parece que o funcional estava ganhando, como se fosse assim. Mas você trouxe no seu ponto aí algumas coisas que são bem importantes, né? De aplicações reais das linguagens, né? Do paradigma orientado a objeto, de orientação a objeto. E aí eu queria que a gente só entrasse um pouquinho mais nisso, assim, que eu acho que, como eu falei, a linguagem funcional e o paradigma funcional estava ganhando até agora, como se fosse assim. Mas eu acho que realmente tem coisas que a gente dá orientação a objeto que são super importantes, né? Assim, da gente conseguir fazer e criar, né, dentro dos nossos sistemas. Além do que a gente já falou sobre, por exemplo, integração com banco de dados, com outras APIs e tudo mais, acho que ainda assim existem outras coisas que a gente ainda consegue, né, absorver de bom aí do paradigma orientado a objeto. Ainda sobre isso aí que você comentou,
algo que a gente sempre repete aqui no podcast, acho que vale a pena falar de novo, é que não é só sobre o paradigma que você vai escolher, que nesse caso também, né, vai ter o quanto que seu time está preparado para lidar com aquela linguagem, com aquela estratégia, né? Então, assim, muitas variáveis entram na jogada antes de você tomar a decisão de ir por um caminho funcional ou por um caminho orientado a objetos. Será que seu time vai ter espaço, vai ter condição de escrever um código legal ali, um código bacana, usando funcional? Mas, ainda enquanto a minha experiência, no caso, me colocando como quem está ouvindo, como ouvinte, eu acho que eu estaria pensando mais assim, eu enquanto dev, eu enquanto arquiteto de soluções, abrir um pouco mais o meu leque de opções, né? Às vezes a gente fica muito preso nas soluções comuns, na cloud, não sei, a gente sempre busca soluções ali nos mesmos lugares, né? Nos mesmos meios, sendo que existem outras possibilidades que nem necessariamente são tão complexas assim, que a gente pode utilizar, sabe? Que a gente pode tirar proveitos. Uma coisa que eu falo para vocês, gente, antes de vocês irem correndo estudar funcional, é que é difícil no início, tá? A curva de Assim, aprendizado é lenta, né? a curva de aprendizado é lenta porque você só viu orientação a objeto, vai ser uma porrada de mudança de jeito de pensar que até dar o clique demora e, assim, é realmente difícil. Ainda mais se você quiser pegar uma linguagem puramente funcional, porque as abstrações são muito pesadas, sabe? Então, assim, não é desencorajando a estudar, mas se você gostou do que você escutou aqui, vai com calma, vai com paciência, que é um paradigma muito legal, mas ele tem várias... Ele se baseia em muitas abstrações fortes que você tem que entender e que até você entender é tipo assim, não estou entendendo nada do código, ai meu Deus, aí quando você começa a entender, nossa, que coisa linda, apaixonei. Tem tem os vídeos que falam, né? Esqueça tudo que você acha que sabe sobre programação. Assim, não é bem assim, né? São abstrações diferentes, né? Tem coisas que Isso. continuam semelhantes, né? Calma, Sim, total. mas é uma Sim. mudança de Mas é uma pensamento. mudança de paradigma, É né? uma Não mudança de ponto não. pensamento, cara. É, Só fazendo um adendo, né? Mas eu realmente acho que, tipo, depois, botando aí pro lado do funcional, mas depois você acaba aprendendo, tipo, abre sua mente. Você, tipo, pensa em algo que você não pensava antes. E aí, no caso, entrando um pouco nessa questão do multiparadigma, se você pega JavaScript hoje, quando você for parar para ver, você está usando funcional, não está percebendo. Você tem essas funções, principalmente lidar com array, né? Map, filter, find, join, tudo aquilo é funcional. É, principalmente quando a gente olha para o lado do front, né? Se você olha, pega aí o React, se você for ver, muito do que ele usa é do paradigma funcional, né? Essa questão de componente, né? De mudança de estado, né? Você tem que, você tem que chamar uma função para poder alterar o estado do componente. Você não mexe diretamente nele. E aí, quando você altera esse estado, ele roda a função toda de novo, né? Como se fosse chamar ela, só que com novos argumentos, né? Então, dependendo do que você estiver trabalhando, né? Dependendo da linguagem que você estiver lidando, até mesmo SQL, C#, você vai ver que tem muitas características hoje do funcional e que você, se você não parar para ver, você nem sabe o que é. Com certeza. E, assim, colocando até um pouquinho aí de pimenta nessa mistura toda aí, eu vejo assim, por exemplo, já desenvolvi front-ends em React, por exemplo, que a gente tipava, né? E a gente encarava componentes de tela como classes. Então, a gente trouxe um pouco da proposta da orientação objeto, porque a gente abstraía a componentização, né, em modelos reutilizáveis. Então, eu tenho lá um componente que é um input text, que vai ter sempre um título, vai ter uma forma de ser validado, vai ter uma forma de ser exibido. E aí, quando a gente traz ali que aquele input text, por exemplo,
ele pode ser validado de uma forma A ou B, mas depende muito da utilização, né, de onde ele está sendo aplicado. Para mim, isso é um pouco de orientação de objetos, quer dizer, eu estou construindo ali uma entidade, eu não estou falando só de um componente diretamente declarado do HTML, etc. e tal, mas eu estou realmente construindo ali uma abstração maior em que eu possa aplicar em diversos pontos do meu sistema e tá ok, vamos colocar então um objeto que usa um dos métodos do JavaScript, um map, etc. e tal. Então, o Dart no Flutter é bem assim, né? É bem assim. Também. Então, assim, eu não consigo, como eu coloquei, eu não consigo ver hoje ainda uma aplicação de mercado que ela vá, assim, temos casos aqui citados, mas dentro da minha experiência eu não consegui ainda ver uma forma de isolar um ou outro paradigma, mas trabalhar com o melhor que os dois podem me oferecer, né? Estou trazendo também aí meu centavinho sobre os exemplos citados, né, dentro de uma construção front-end, que às vezes parece que é altamente declarativa, que é só você ali desenhar a telinha no HTML, não, você consegue abstrair, você consegue trazer os conceitos de programação orientada a objeto, e isso acaba sendo produtivo para o time, né? Componentização, né, a gente sabe o tanto que ela viabiliza um código sempre igual do ponto de vista visual, ou enfim, o mais próximo do mesmo comportamento, quando você quer realmente ter o mesmo comportamento dos componentes. E testável. Ficar indireto para os devs de front-end aí, que só querem saber de CSS, né? Só quer desenhar a telinha, não quero saber de como otimizar ali minhas funções. Tem que se atentar a isso aí também. E isso que o Luiz falou é legal, né? De que, assim, às vezes a gente usa códigos funcionais sem nem saber, né? O que são códigos funcionais, né? Isso acontece pra caramba, eu acho que deve ser o que mais acontece. Então, se você está nos ouvindo, provavelmente você, inclusive, já usou, né? Códigos funcionais sem saber. Eu acho que a gente devia deixar claro para o pessoal que eles têm que saber orientação a objeto, sabe? Porque no mercado 90% vai ser orientação a objeto e você tem que dominar isso se você quer ser ou uma referência técnica ou quiser ajudar o seu time. Porque, né, de qualquer forma, você vai ter que lidar com um código desse tipo, porque é o que mais utilizar nas faculdades e tudo mais. Então, é bom você dominar para você depois, sei lá, quiser mudar ou inventar a moda, né? Porque a funcional ainda, por exemplo, aqui na DTI não tem tanto. Então, para você se destacar ou querer dar uma guinada na sua parte técnica, dominar a orientação a objeto é muito importante. Exatamente. Claro, né? Exato, como você falou, né? Existem aplicações no mercado que usam linguagens mais funcionais, né? Usam mais do paradigma funcional, mas assim, né, na nossa experiência aqui, a grande maioria dos sistemas usam de alguma forma esse paradigma orientado a objetos, né? Exatamente por algumas coisas que a Lorena já falou ali, né? De ter esse conceito mais natural de entidade, de coisas que a gente costuma ver no nosso dia a dia, né? Que é um pouco mais fácil da gente abstrair, de utilizar esses mecanismos de herança, de encapsulamento, de componentização, que são coisas que nos facilitam muito, né? Então, querendo ou não, a gente ainda utiliza muito as linguagens orientadas a objetos e esse paradigma de orientação a objeto. Então, assim, é super importante que você falou, Zica, que, claro, esse talvez é uma das, né, se a gente fosse dar um conselho aqui para a galera, aprende primeiro, né, a orientação a objeto, e depois vai entrar para funcional e, enfim, tente otimizar os seus códigos e fazer, né, de uma forma mais limpa e pensando aí nessas outras características que a gente falou aqui sobre as vantagens do funcional, né? Então é isso, né, pessoal? Acho que colocamos todas as cartas na mesa, agora escolham com sabedoria. E muito obrigado aí a participação de todo mundo. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Até uma próxima. Valeu, pessoal.